Eterno nosso Deus, nós te rendemos graças, nós te exaltamos por teu Filho amado, Yeshua, o nosso Messias. Nós estamos felizes, ó Pai, porque temos o Senhor em nossas vidas, porque podemos estar aqui junto com outras irmãs, algumas eu conheço, outras não conheço pessoalmente, mas é o Espírito do Senhor que nos une, que nos liga no mesmo propósito, e nós estamos aqui, ó Pai, com o simples propósito de buscar a Tua presença, de buscar o conhecimento do Senhor, de aprender mais do Senhor. O nosso desejo, ó Pai, não é estarmos aqui buscando status e nem sermos, ó Deus, os soberbos do conhecimento, mas nós queremos sim, Senhor, aprender mais de Ti, aprender da Tua palavra, para que ela possa se tornar uma praticidade em nossas vidas, para que nós possamos, no nosso dia a dia, viver a Tua palavra e poder, ó Deus, nos aproximarmos mais do Senhor. Ó Pai, em nome de Yeshua, eu quero nessa hora, Deus, repreender todo o mal, todo o levante, tudo aquilo que possa vir impedir, ó Pai, esse momento, que o Senhor entre, ó Deus, com interferência na internet, nas dificuldades pessoais de cada uma das irmãs nesse momento, para que não haja nenhuma tribulação, nada venha, Pai, atrapalhar esse mover do Senhor entre nós. Mas eu peço também algo, Deus, especial, que a presença do Teu Ruach HaKodesh, do Teu Espírito Santo, vá de encontro agora, Deus, ao coração de cada uma das minhas irmãs, que o Senhor possa derramar sobre elas nessa hora o poder, a unção, a capacidade do entendimento, para que os ouvidos delas sejam abertos, para que a mente delas possa ser aberta, para que elas possam compreender, ó Deus, qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu peço, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha com Teu poder e com a Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós da Tua presença nessa hora e que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Shalom, irmãs. Sumiu aqui a imagem, eu gostaria de saber se vocês estão me vendo. Amém? Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo assistir aí, porque aqui deu algum probleminha aqui. Vocês poderiam me responder? Olá, olá. Olá. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Oi? Está dando para vocês me verem? Está? Ok. Então tá bom. É porque para mim aqui a imagem sumiu, então eu não sei o que está acontecendo. Mas o importante é que vocês estejam vendo. Amém? Ok. Então, queridas, eu quero nessa noite falar para vocês sobre a sabedoria da mulher. Eu vejo que nós mulheres temos muitas dificuldades em tomar decisões, em tomar certas atitudes. Muitas vezes nós temos dificuldades porque nós sabemos que há momentos na nossa vida que nós não sabemos como agir diante daquela situação. E como servas do Eterno, nós temos que nos posicionar para que sejamos testemunhas vivas daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra. Não será um estudo tão profundo, mas eu tenho certeza que o Eterno, Ele quer falar ao seu coração. Eu acredito que o Senhor, Ele tem bênçãos sem medidas para você nessa noite. E eu tenho certeza que assim como eu, você também precisa de buscar pela sabedoria. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar pela sabedoria. E hoje eu quero aprender com essa palavra e também que você aprenda com essa palavra como nós podemos buscar pela sabedoria. Amém? Então eu queria ler para você um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 9, que diz assim:
A sabedoria edificou sua casa e construiu suas 7 colunas. É interessante que a palavra sabedoria em hebraico é a palavra Chokmah ou Chormah. E uma pessoa que é sábia, ela é chamada de Hakam. Então, nós somos pessoas sábias, porque aqueles que buscam conhecimento da palavra de Deus, eles passam a ser pessoas sábias, entendidas, porque somente a palavra de Deus tem esse poder de mudar nossa mente, e quando nós absorvemos a palavra do Senhor, as suas leis, nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós vamos mudando o nosso estilo de vida. E aí, quando nós nos deparamos com algumas situações, o que vai acontecer? Nós vamos ter sabedoria para agir na forma certa. Então, esse versículo de Provérbios, ele já começa para nós com algo tão profundo, porque nós sabemos que a sabedoria, ela é personificada. É como se a sabedoria fosse uma pessoa. É como se a sabedoria tivesse um espírito, se ela falasse. Então nós podemos entender que Yeshua, ele é a própria sabedoria de Deus. Por quê? Porque o Eterno, quando ele envia Yeshua, ele envia Yeshua para nos ensinar a mente de Deus. E nós sabemos que a sabedoria é um dos atributos do Eterno. O que é atributo? É a palavra midah, ou midot, que seria atributos. É a característica de Deus, é aquilo que é atribuído ao nosso Deus. Então, o que nós podemos entender? Que Yeshua, ele é a própria sabedoria de Deus. E por que eu digo isso? Porque lá em Isaías, capítulo 11, fala sobre o renovo do Eterno. E lá fala que o Senhor, ele ungiu também Yeshua, como está escrito também em Isaías 61, que o Espírito do Senhor, ele estava sobre Yeshua. Ou seja, o versículo diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Adonai ungiu-me. E para que Yeshua foi ungido? Ele foi ungido para salvar, para curar, para libertar, para dar a luz, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele também foi ungido para consolar, ele foi ungido para servir. E ele foi ungido com o quê? A Bíblia fala que sobre ele pairava os 7 Espíritos de Deus. Ele foi ungido com os 7 Espíritos de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque Yeshua, ele é o próprio candelabro que ilumina as nossas vidas. Quando a gente estuda sobre o tabernáculo, nós sabemos que o tabernáculo é o próprio Senhor, mas ao mesmo tempo nós sabemos que a menorá, ela é o coração do tabernáculo. Aquela menorá, ela tinha que ser mantida acesa 24 horas. E nós sabemos que Yeshua é essa menorá. E sobre ele, aqui tem uma menorá pertinho de mim aqui, deixa eu mostrar ela para vocês. Acho que está dando para vocês verem, né? Então, essa menorá, ela representa a pessoa de Yeshua. E estas hastes, elas são os 7 Espíritos do Eterno. E quais são esses Espíritos do Eterno? É o Espírito de entendimento, de conselho, de sabedoria, o Espírito do Senhor, de fortaleza, o Espírito de temor. Então nós sabemos que assim como Yeshua, ele foi ungido pelo Pai, para que ele pudesse transmitir a sabedoria do Pai, nós também fomos ungidos por Yeshua quando nós recebemos o dom do Ruach, do Espírito Santo, ou seja, quando nós recebemos o Espírito do Senhor, e sobre nós, então, o Senhor coloca o Espírito de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza, o Espírito que é aquilo que vai iluminar a nossa vida, para que nós possamos tomar atitudes corretas em todo o tempo na nossa vida. Então, o que nós podemos entender aqui? Que se Yeshua é a própria sabedoria,
E se ele paira sobre ele, essa presença divina do Eterno, o Espírito do Eterno está nele, operando nesse mundo, Deus também deseja operar através de você. Através de você, mulher. E sabe por que eu digo isso? Porque lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola o despedaça com as próprias mãos. O que é edificar? Edificar é construir, é colocar as peças originais. E estas peças, elas são exatamente essas virtudes que vêm do Eterno. Sabe por que nós erramos muitas vezes? Porque nós não conhecemos a Escritura. Nós não conhecemos a Torá, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos qual é a vontade de Deus. Então nós sabemos que a sabedoria é esse atributo de Deus e que Deus, ele deixou esse atributo à nossa disposição. Significa que nós também podemos receber o dom da sabedoria. Mas para isso nós precisamos buscar do Senhor. E eu vejo hoje, queridos, tantas mulheres que têm tomado atitudes que não agradam ao Eterno. Mas eu creio que o Senhor é bom. E Ele está hoje nos chamando para mais perto dEle. Para que nós possamos buscar essa sabedoria. Por quê? Porque através da sabedoria nós vamos nos fortalecer no Senhor. Quando você age, toma atitudes sábias, você encontra respostas. Mas quando nós temos atitudes tolas, nós vamos decair. Então é isso que é o desejo de Deus para nós. Que a mulher, ela possa também buscar a palavra de Deus. E é tão interessante também que lá em Deuteronômio, capítulo 6, lá diz assim: essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado a seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as à sua mão como sinal. Então, o que nós podemos entender? Que para que nós possamos cumprir as ordenanças de Deus, a palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. A palavra de Deus tem que estar escrita dentro do nosso coração, para que nós possamos ensinar nossos filhos, para que nós possamos orientar nossos esposos. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela nos instrui como nós devemos buscar a sabedoria. Mas aqui eu quero fazer uma introdução para nós entendermos este conhecimento através do exemplo que nós temos na própria palavra de Deus, que nos ensina sobre a sabedoria. Nós sabemos que existe um rei chamado Salomão. Eu acredito que todas vocês conhecem o rei Salomão. E ele foi o autor do livro de Provérbios. Ele escreveu essas palavras que nós acabamos de repetir no capítulo 9 de Provérbios, e ele também falou essa mesma palavra no capítulo 14 de Provérbios. E nós vamos encontrar no livro de Provérbios vários versículos, e eu quero até deixar aqui para vocês um conselho. Nós temos precisamente de 30 a 31 dias no mês. Leia cada dia um capítulo de Provérbios, até você decorar. Todos os meses, leia, vai lendo. Nós vamos lendo e a palavra ela vai entrando dentro do nosso coração. Quanto mais você leia falando, a palavra vai entrar dentro do seu coração. E assim nós vamos adquirir mais conhecimento do Eterno. Mas olha que coisa mais tremenda. Salomão, ele foi um rei invejável. E por que ele foi um rei invejável? Está lá escrito em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, que o rei Salomão, ele sobrepujou todos os reis da terra, tanto em sabedoria como em riqueza. É tão interessante que o próprio Yeshua, ele usa Salomão como exemplo quando ele vai falar da necessidade do homem. Quando ele fala, olha os pássaros, olha as flores. Nem Salomão, que foi um homem
de pompa, um homem de grandeza, se vestiu com tanta beleza quanto aquilo que Deus criou. Mas mesmo assim, Salomão, ele era considerado um rei invejável. Ele era tão considerado invejável que todas as nações ao seu redor queriam saber por que ele enriquecia tanto, o que havia de diferente naquele homem. E assim temos que ser nós também, queridas. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas vão admirar. De onde vem essa sabedoria? Por que essa pessoa age assim? O que há na vida dessa pessoa que faz ela ser tão desejável de poder estar perto dela, de ouvir suas palavras? E é isso que o Senhor deseja para nós. Mas uma coisa muito interessante também é que, além de Salomão ser um rei invejável, ele também foi um homem desprendido de coisas materiais. É interessante que lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 63, diz que Salomão... Só um minutinho aqui, gente. Diz que Salomão... Tá dando um bizil aqui no meu computador, mas tá tudo ok, viu, irmãos? Se tiver vocês vendo aí tudo certinho, para mim é que importa, tá bom? Então, Salomão, ele também foi um homem que disponibilizou para a consagração em sacrifício na casa do Senhor 22.000 vacas, 120 ovelhas. Olha que coisa interessante. Ele disponibilizou daquilo que ele tinha. Ou seja, ele buscou oferecer o que ele tinha de melhor. Naquela época, imagine Israel, você conseguir alcançar tantos animais, sendo que Israel nós sabemos que é um país que tem pouco capim, pouca... Eu até nem sei como que aquelas ovelhas sobrevivem no deserto, porque nós sabemos que é um milagre de Deus. É o Senhor que alimenta, né, o povo no deserto. Mas é tão interessante nós sabermos disso que Salomão aqui, ele demonstrou ser desprendido das coisas quando ele buscou a presença do Senhor. E nós sabemos que ele fez um sacrifício, que foi um sacrifício que agradou a Deus. Mas não foi por causa da quantidade de animais, foi por causa das intenções do coração de Salomão. E assim temos que ser nós. Deus requer de nós um sacrifício, mas com a intenção correta, com a kavaná, a intenção certa do nosso coração. Quando nós oferecemos a Ele ofertas de sacrifício, e por causa disso Ele nos concede graça, nos concede bênçãos. Você já parou para pensar que quando você se entrega ao Senhor como uma oferta de louvor, Deus se agrada de você e Ele diz: o que você quer? Deus está te perguntando nessa noite o que você quer. Mas tudo depende, minha querida, se a sua vida tem sido uma oferta de louvor ao Senhor, se você tem se oferecido. E Salomão, ele ofereceu o que ele tinha de melhor ao Eterno. Mas também ele era um homem preparado para a guerra. O texto diz que ele tinha 40.000 estrebarias, 12.000 cavaleiros, 1.400 carros. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual as armas você tem reservado para o tempo de guerra? Quais as armas você tem guardado para que você possa utilizar nos momentos da peleja? O rei, ele tinha que ter algo, porque era muita perseguição. O próprio rei Davi, ele era um homem de guerra, um homem de sangue, porque ele vivia em uma peleja, porque Israel sempre foi perseguido. Você é perseguida. Então nós precisamos de ter a nossa vida preparada, as armas certas. E nós sabemos que nós hoje não precisamos de estrebaria, nem cavalos, nem cavaleiros. Nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos do poder que vem do alto, que o Senhor venha adestrar as nossas mãos. E como nós alcançamos essas armas? Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos dedicamos ao estudo. Isso que você está fazendo agora, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você parou para ouvir Deus, e Deus quer falar com você nessa noite. Ele quer colocar em suas mãos as armas certas, porque nós vamos entrar numa grande peleja daqui para frente, e o Senhor quer nos fortalecer no conhecimento para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. E Deus está nos chamando para que nós possamos pegar as nossas armas
e lutarmos contra o inimigo. Mas aqui também diz que Salomão, ele é um homem experiente, conhecedor do caráter das mulheres. Para pensar nisso. E por que Salomão era um homem que conhecia o caráter das mulheres? Está lá em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 10. Por quê? Porque ele casou com muitas mulheres de outros reinos. Ele casou com várias mulheres. Ele usou da sabedoria para alcançar riquezas, não é isso que a Bíblia diz? E o que ele fez para alcançar riqueza? Ele casou com essas mulheres. Ele casou com essas mulheres e através desses casamentos, ele começou a conquistar esses reinos e fazer amizade com esses reinos, com esses reis. Então ele conquistou, ele não precisou de armas, de espadas. Salomão, ele usou de estratégias, porque quando ele casava com aquelas mulheres, o reino, os pais, que eram os reis, traziam suas riquezas e depositavam nos pés de Salomão. Queridas, nós também precisamos buscar sabedoria para alcançarmos os nossos objetivos. Nós precisamos buscar do Senhor esse conhecimento, de buscar conhecer o nosso caráter. Sabe o que é caráter? Significa cara, conhecer a nossa cara. Você conhece a sua cara? Você conhece a sua aparência? Porque às vezes nós conhecemos o que está visível, mas nós precisamos de conhecer o que está dentro do nosso coração e buscar aprender do Senhor cada vez mais. Então aqui nós podemos ver que Salomão, ele conheceu o caráter das mulheres, mas existe algo negativo aqui na vida de Salomão. Sabe o que aconteceu? Ele casou com muitas mulheres, mas foi aí a sua queda. Por quê? Porque as mulheres com as quais ele casou não serviam a Adonai. Salomão não buscou uma mulher sábia, mas mulheres que adoravam a outros deuses. E essas mulheres eram tolas, e elas conseguiram perverter o seu caminho. O problema não foi só ele casar com estas mulheres, mesmo porque ele usou disso para manter paz com as outras nações. Mas a questão foi que Salomão não usou da sabedoria para manter um relacionamento com o Eterno. Ele acabou servindo outros deuses. Então nós podemos ver que ele conheceu muitas mulheres, mas ele acabou se envolvendo com essas mulheres. Ele adquiriu riqueza, ouro, prata, mas ele perdeu a comunhão com o Eterno. Queridas, por que eu estou falando isso hoje? Se um homem ele casa com uma mulher sem sabedoria, que não sabe edificar a sua casa, ele acaba caindo no pecado. E vamos aí colocar vícios, prostituição, bebedeira, na mentira, no jogo. Porque quando um homem não encontra uma mulher sábia dentro da sua casa, ele vai buscar outros deuses, ele vai buscar satisfação em outras coisas. E é por isso que o Senhor está nos chamando, para que nós possamos ser mulheres sábias. E aqui o que eu pude ver? Que Salomão, ele acabou caindo, ele acabou perdendo toda a beleza que ele tinha, o esplendor da sabedoria, porque ele usou da sabedoria para buscar riquezas, mas acabou perdendo a comunhão com o Eterno. O que eu quero dizer com isso? Que nós também muitas vezes temos buscado o reino de Deus da forma contrária. Porque o versículo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas te serão acrescentadas. Mas o que acontece? Muitos estão buscando as coisas ao invés de buscar o reino. E é por isso que nós temos fracassado. É por isso que a pandemia está aí. É por isso que as igrejas foram fechadas. Porque o Eterno ele está tratando com o coração do povo. Ele está separando as ovelhas. Ele está nos mostrando os nossos verdadeiros valores. Porque esse tempo nós podemos ver que dinheiro não resolve nada. Não compra saúde. Não compra vida.
não compra comunhão com o eterno, os valores que nós buscamos nesse mundo. Então, amadas, o Senhor quer nos ensinar hoje que a mulher que Salomão tinha que procurar era uma mulher sábia, uma mulher entendida, uma mulher que tinha comunhão com o eterno, mas ele buscou mulheres que serviam a outros deuses. E ele acabou vivendo a idolatria. E a idolatria significa adultério. Porque pela palavra nós sabemos que o mandamento de não adorar outros deuses, ele está ligado ao sexto mandamento, que é não idolatrar. Porque quem adora outros deuses, ele está consequentemente adulterando. Desculpa, não adulterar. Então, o segundo mandamento, ele está ligado a esse mandamento de adultério. Quando nós deixamos de servir o eterno, quando nós adoramos outro Deus, ou quando nós traímos Deus, idolatria e adultério têm o mesmo significado. E foi isso que aconteceu na vida do rei Salomão. Ele perdeu a comunhão com o eterno por causa que ele foi buscar os outros deuses, os deuses falsos. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que a mulher que não tem Adonai como Senhor, ela não produz sabedoria. Se você não buscar ter comunhão com o eterno, você não vai ter sabedoria. Ela pode ser inteligente, você pode ser inteligente, eu posso ser inteligente, mas não sábia. Ser inteligente não significa ser sábio, porque sabedoria, como eu disse, faz parte do caráter do nosso Adonai, do nosso Deus. E esse adjetivo de Deus, ele também está à nossa disposição. Nós precisamos de ser mulheres sábias, para que nós possamos ter um relacionamento com o eterno. E como noiva de Yeshua, ele não vai casar com uma noiva tola, uma noiva desentendida. Ele vai buscar com uma noiva que busca conhecimento, assim como você que está aí agora, ouvindo essa mensagem, porque você tem interesse em aprender das coisas do Senhor, e o Senhor, ele vai te dar sabedoria, porque ele quer ter você como esposa. Amém? Mas existe uma coisa muito interessante também, que o rei Salomão, ele criou uma querrilá. O que é querrilá? É uma congregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Salomão, quando ele escreveu para a congregação de Israel, que ele mesmo considerou no livro de Provérbios como uma mulher, porque se você vê o livro de Provérbios, você vai ver que Salomão, ele falou muito da mulher, usou o termo mulher, tanto que o último capítulo, 31 de Provérbios, ali está falando da mulher virtuosa. E no início ele começa a falar da sabedoria, e ele conclui com esse tema, falando sobre a mulher virtuosa e as características dessa mulher, que com certeza a virtude da mulher é a sua sabedoria, quando ela busca no eterno. Mas uma observação que aqui interessante é que Salomão, ele comparou esta mulher também como sendo a noiva de Yeshua. Por isso que há mistérios nas escritas, nas falas do rei Salomão, porque ele transmite os sentimentos pessoais dele, ele agora faz uma mistura espiritual e ele começa a apontar o relacionamento dele com o eterno. E nós vamos ver isso no final dessa ministração e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas uma coisa interessante aconteceu na vida de Salomão. Olha só, Salomão, ele teve muitas mulheres, não foi? Mas a que ele verdadeiramente amou, ele não casou com ela. Quem era ela? Uma etíope, uma gentia, que foi única, a mulher que realmente foi até ele com o interesse certo. Por quê? Porque a rainha de Sabá, uma etíope, ela foi até Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria que esse homem tinha. Ela queria saber por que ele era tão sábio. Mas o que aconteceu no encontro dos dois? Pelos historiadores Flávio José, Salomão teve um relacionamento com essa mulher, mas ele não casou com ela. E
através dela, eles tiveram um filho chamado Menelik I, que foi o primeiro imperador da Etiópia. E isso está escrito no livro de Flávio Josefo. Vocês podem ler depois. Mas olha que coisa interessante. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, acontece esse encontro do rei Salomão com a rainha de Sabá, que eu falei que foi a única mulher que foi até ele para saber por que ele era um homem tão sábio. As outras, com certeza, queriam aproveitar, mas esta foi diferente. E é por isso que ela não casou com ele, porque ela foi sábia. Mas olha que coisa interessante, que a rainha de Sabá, ela foi lá para buscar sabedoria e ela reconheceu o Deus que Salomão servia. As outras mulheres, o que elas fizeram? Elas levaram outros deuses para Salomão servir. Mas a rainha de Sabá, uma gentia, ela reconheceu que Salomão servia ao Deus verdadeiro. Olha o que ela disse no versículo 8. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Salomão vem da palavra shalom, né? Shalem, que significa paz. Mas o que essa mulher profetiza na vida dele? Ela dá uma resposta para ele daquilo que era como se Deus usasse a própria rainha de Sabá para falar para ele. Olha o que ela diz para ele. O Deus de Israel, o desejo desse Deus é preservar a sua vida para que você possa manter a justiça e a retidão. Sabe o que ele estava dizendo? Ela estava dizendo para Salomão, para você guardar a Torá. Você, Salomão, foi levantado como rei para guardar a Torá, para ensinar os mandamentos, porque os mandamentos do Eterno, somente por meio deles que nós alcançamos justiça e retidão, quando nós obedecemos às leis de Deus. Mas Salomão já estava encaracolado com outras mulheres. Ele já estava se sujando. E quando nós começamos a envolver com o que não é do Eterno, a nossa mente, ela fica um pouco, como se diz, com dificuldades de receber a verdade. Então aqui nós podemos ver que Deus usou a própria rainha de Sabá para falar com Salomão. Qual era o propósito de Deus para a vida dele. Mas aqui eu coloquei uma observação seguinte, que o templo de Salomão, ele foi construído com o material vindo da Etiópia, né? E é interessante que no texto lá, nesse texto do capítulo 9 de Crônicas, 2 Crônicas, diz que as escadarias do templo foram feitas com materiais cedidos pela rainha de Sabá. Ela presenteou ele com materiais que produziram as escadas. A escada, ela fala de nossa o quê? Ela fala de subida. Sabe, Salomão não entendeu muito bem o que Deus estava fazendo com ele no final. Por quê? Por causa dos deuses que estavam no caminho dele. Quando você traz falsos deuses para dentro da sua vida, para sua casa, eles vão tampando o seu entendimento, eles vão roubando a sua sabedoria. E foi isso que aconteceu na vida de Salomão. Ele foi perdendo a qualidade como um servo do Eterno. E eu até acredito, irmãos, que a maioria de nós aqui do grupo, talvez somos gentias, né? Não sei quantas judias nós temos aqui no meio. E nós sabemos também que Salomão, apesar de todas as suas falhas, ele tipifica a pessoa de Yeshua, porque ele foi o rei da paz, o rei de Shalom. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós também viemos até Yeshua, nós fomos até Yeshua para saber da sua sabedoria. E ele fez gerar em nós, sabe o quê? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Mas, mesmo ele gerando isso em nós temos que ter a atitude como a rainha de Sabá. Ela não se apresentou diante do rei de mãos vazias.
ela foi até ele levando as riquezas da sua terra. Deus, ele requer de nós presentes. Você foi ao encontro de Yeshua. Ele te dotou com o poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos também nos aproximarmos dele, levando presentes. E sabe que presentes são esses? São os presentes que vão servir para o engrandecimento do reino de Deus. O que eu e você temos feito, Yeshua nos amou, Yeshua nos recebeu de braços abertos, ele deu a vida dele por nós. Ele nos deu a presença do Ruach HaKodesh, o Espírito do Pai. Hoje habita em nós, ele nos ligou ao eterno, ele nos presenteou, mas nós também precisamos nos apresentarmos diante dele de mãos cheias. E como eu posso construir o reino de Deus de mãos vazias? Minha querida, o que você tem feito por causa da sua salvação? O que você tem feito depois de tudo que Yeshua fez por mim e por você? Como nós temos retribuído a esse Senhor e Rei, a esse Rei da Shalom, da paz que chegou até nós, que mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Então, minhas queridas, eu oro para que o Eterno faça uma grande obra na sua vida hoje, para que Ele possa também transformar nossas vidas e que nós tenhamos a atitude como a rainha de Sabá, que nós possamos aproximar do Eterno, levando também presentes, levando até Ele aquilo que é próprio nosso. Eu tenho certeza que você tem algo para oferecer ao Senhor. Não chegue até Ele de mãos vazias. Chega até Ele com quebrantamento, com coração puro. Chega até Ele, sabe, com louvor, com gratidão, com ações de graça. Porque eu tenho certeza que Ele se agrada quando nós nos apresentamos diante dEle com esse coração rendido aos seus pés. Mas é interessante, queridas, que o rei Salomão, ele escreveu também não só o livro de Provérbios, mas ele escreveu o livro de Eclesiastes. E esse livro também é atribuído a Salomão, filho do rei Davi, o qual, através da sua escolha, também optou em pedir a Hashem, ao Eterno, sabedoria. E com isso ele se tornou o homem mais rico do Oriente e do Egito. O que nós podemos entender? Que a sabedoria de Salomão, ela foi alcançada por causa da sua disposição em dar a Adonai o seu melhor. Nós não falamos isso? O que nós podemos entender é que ele fez sacrifícios aceitáveis a Deus. Então, todo dom nos é dado também quando nós pagamos um preço de sacrifício. É necessário um sacrifício, é necessário gastarmos tempo. Imagina aquela quantidade de animais que Salomão sacrificou. Imagina quanto tempo ele não levou para fazer aquilo. Quanto sangue não foi lançado em terra. Quanto trabalho aquilo não deu. Então, para nós aproximarmos do Senhor, recebermos algo dele, às vezes Deus requer de nós um sacrifício. E eu tenho certeza que você sabe muito bem o que Deus tem te pedido. Você sabe o que Deus precisa. E Ele requer isso das suas mãos. Mas olha que coisa interessante. Assim como o livro de Provérbios, que ele escreveu, ele também escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes significa orador diante de uma assembleia, Eclesiastes. Mas o nome correto desse livro é Correlete. Você pode repetir aí? Correlete, que é uma palavra hebraica que deriva da palavra kahal. E ela só aparece aqui nesse livro e significa aquele que fala em assembleia. Então, o que nós podemos entender? Que a palavra Eclesiastes, é daí que surgiu a palavra eclesia, que vem a palavra igreja no grego, né? E nós sabemos que Yeshua, quando ele disse que ele tinha uma igreja, é porque Herodes dizia que ele tinha uma igreja. Então Yeshua disse, sobre a minha igreja, né? Não vai prevalecer nenhum mal. Porque Herodes se intitulava também, como ele tinha uma igreja. Mas no hebraico nós não falamos eclesia, nós falamos Kehilat. Kehilat significa uma congregação,
uma assembleia. Então aqui nós podemos ver que, assim como em Provérbios, Salomão também escreve o livro de Eclesiastes, que é para uma assembleia, ou seja, para um povo, para uma congregação. Ele escreve esse livro para você, para mim, que fazemos parte dessa congregação de Adonai. E essa palavra, ela é eterna. Ela falou no passado e ela está falando hoje para nós também. Mas olha que coisa interessante, que o tema principal do livro de Provérbios, que em hebraico, Provérbios, nós falamos Mishlei de Salomão, né? Salomão. O livro de Provérbios, ele fala sobre a sabedoria o tempo todo, não é verdade? Mas o tema principal do livro de Eclesiastes, de Correlete, é a vaidade. A vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras pessoas. Uma pessoa vaidosa, ela cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada. Mas o que nós podemos entender? Que a vaidade ela é inútil para o próximo. Às vezes, ela pode até matar. Pensa bem, a vaidade muitas vezes tem matado as mulheres, não é verdade? Por causa da vaidade, nós perdemos a sabedoria. Porque nós nos preocupamos muito com a nossa aparência. Não estou dizendo que você não pode ser bonitinha. Eu não sei se eu estou bonitinha aí para vocês hoje, mas eu passei um batonzinho. Para dar um ar melhorzinho, né? Mas, o que nós podemos ver? Que a vaidade, ela é a satisfação do nosso ego. Muitas vezes nós queremos ter um título ministerial por causa do nosso ego, da nossa vaidade. Muitas vezes nós queremos uma posição na igreja, no trabalho, dentro da nossa casa, por vaidade. Muitas vezes nós queremos conquistar amizades por vaidade. E aqui, no livro de Eclesiastes, Salomão ele começa a expressar a resposta do livro de Provérbios. Ali ele começa a colocar todo o afã da sua vida. Um homem que começa com a sabedoria e termina com a vaidade. Então, a vaidade, queridos, ela é simplesmente uma falsa sabedoria. Quantas vezes nós temos buscado o conhecimento de Deus por vaidade? Nós queremos ser os soberbos do conhecimento. E é por causa disso que muitas pessoas estão perdendo a intimidade com o eterno, a essência do que é simples. Nós temos visto muitas mulheres que têm deixado o que é certo pelo que não é correto. Então, nós podemos entender que até na nossa vida espiritual, nós não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que ser seres sábios, mulheres entendidas em Deus, sabe? Porque há uma falsa sabedoria no meio da igreja. É por isso que há tanta divisão no meio do povo de Deus. É por isso que nós estamos aí brigando, lutando. Eu fico tão triste, queridos, porque a gente quer ensinar a palavra e pessoas se levantam para poder impedir, quer fazer você calar a boca, sendo que Deus nos deu boca para falar, não é só para comer. Ele nos deu habilidades espirituais e quem pode tirar isso de nós? Ninguém. E nós não podemos fazer isso por vaidade, porque se for por vaidade o Senhor derruba. Mas quando nós buscamos a sabedoria de Deus e buscamos praticar o melhor de Deus para a nossa vida, nós seremos bem-sucedidas no nosso ministério, nós seremos bem-sucedidas como esposas, nós seremos bem-sucedidas como mãe, como profissionais, porque há uma sabedoria que trabalha dentro de nós e a sabedoria não está aqui no intelecto, a sabedoria está no coração, quando nós estamos conectadas com o nosso eterno Pai. E com essa ligação do Espírito dele, ele vai colocando dentro de nós o entendimento, o conhecimento, a fortaleza, o temor. E isso vai gerando em nós, vai produzindo em nós poder, autoridade. E quando você toma atitudes, você vai estar tomando atitudes corretas. É maravilhoso quando nós aprendemos mais do nosso eterno. Mas eu coloquei uma observação aqui, umas anotações que eu fiz, que quando uma pessoa,
ela adquire bens, posições. Logo nós pensamos que essa pessoa ela é sábia, ela enriqueceu, ela agora é um doutor, né? Ela está lá em cima, na mídia, no status. Mas o que a Torá, o que as Escrituras nos ensina verdadeiramente sobre a sabedoria? A Torá de Israel, ela é a nossa sabedoria. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus, que foi a Torá escrita pelo povo de Israel, para o povo de Israel, para os gentios que se agregam ao povo de Israel, nós sabemos que a Torá ela é cheia de leis, de tradições, e ela pode ser comparada a um grande prado. Um prado, eu quero dizer, um campo. Um campo cheio com árvores, árvores luxuriantes, árvores com galhos fortes, raízes profundas, né? E através dessas raízes, as quais nós sabemos que é delas que vai extrair a vitalidade para aquela árvore. Por isso que Yeshua disse, eu sou a videira, mas o meu pai é a raiz. Ele que cuida da raiz. Porque Yeshua recebe do Pai toda a essência, para que ele possa agir com sabedoria. Então, o que nós podemos entender aqui? Que para que essas árvores frutifiquem, é necessário uma elaboração em que participam todos os elementos do campo. Ou seja, nós entendemos que para que aquela árvore possa crescer, ela tem que receber todos os nutrientes que o campo oferece. Esse campo é a palavra de Deus, a Torá, as leis de Deus. Porque a árvore, quando ela é plantada nesse campo, nesse prado, a semente ela é colocada no solo, ali ela deve receber a luz, receber a água para finalmente dar fruto. Então, a Torá nos diz que o homem também ele é comparado a uma árvore do campo. E para que esse homem receba esse poder, para que ela possa receber a essência e poder frutificar, é preciso que ele transforme a matéria-prima do mundo por meio do seu trabalho. No mundo não existem edifícios. Os edifícios não nascem prontos. Você já viu algum edifício pronto? Alguma casa já nascer pronta? Mas nós devemos construí-los. Ou seja, para que você possa comer o pão, primeiro você tem que plantar a semente do trigo, para depois colher e depois assar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a sabedoria é quando você constrói algo para frutificar na vida dos outros e não no seu egoísmo. Porque nós não podemos buscar sabedoria para nossa vaidade, para o nosso próprio ego. Se a sua sabedoria não está produzindo na vida do outro, ela é inútil, ela é apenas vaidade. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que nós sejamos mulheres que venham estudar a palavra de Deus, para que a gente seja melhor, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Mas, o que significa a palavra vaidade em outros sentidos? Significa futilidade, inutilidade, coisa inútil, coisa sem valor, nada. Então, no fundo, nós podemos dizer que tudo isso é a mesma coisa. Tudo isso é vaidade. Então, minha querida, como tem sido a sua vida? Eu faço uma pergunta para você nessa noite, nesse momento. Você tem sido a mulher de Provérbios ou a mulher de Eclesiastes? Você tem sido a mulher de Provérbios ou a mulher de Eclesiastes? Pergunta isso para o seu coração agora. Sonda seu coração. Senhor, por que eu quero estudar a palavra? Por que eu quero receber os dons? Por que eu quero me relacionar com o Senhor? É para a sua própria vaidade? Ou para servir o reino de Deus? Ou para servir o seu próximo? Ou para agradar o coração do Eterno? É tão interessante que muitos estudiosos, né, vamos dizer assim, cientistas, né, os neurocientistas que estudam muito a mente do homem, eles estão em busca de conhecer o ser humano, o homem. E eles classificam o homem por temperamentos. Não é verdade? Fulano, ele é sanguíneo, o outro
fleumático, não é assim? No mundo nós somos conhecidos pelo nosso temperamento, mas a Torá, ela vem para moldar essas áreas deficientes da nossa vida. E Yeshua, ele é o modelo de homem nos moldes de Deus. E somente através dele nós alcançamos mudança de vida e transformação. Podemos mudar o nosso caráter, a nossa cara, a nossa identidade, o nosso temperamento. Por quê? Porque a sabedoria, ela é dada para que nós possamos trabalhar o lado ruim da nossa vida. Ou seja, em hebraico nós chamamos de Yetzer Hara, que é a má inclinação. Mas nós também temos o lado bom. Todos nós temos um lado bom, que é o lado positivo daquilo que eu faço, que é agradável, que nós chamamos de boa inclinação, que em hebraico é Yetzer Hatov. Então, o que nós podemos entender? Que os seres humanos, eles estão empenhando em uma luta constante contra sua propensão contra o mal. Mas, se assim eles desejarem, se não desejarem buscar pela palavra de Deus, nós vamos perder o controle. Como nós já temos visto nos dias de hoje, quantas pessoas estão matando, roubando, quanto crime, quanta coisa ruim, queridos. Isso é por causa do mau caráter, a má inclinação do ser humano, porque eles não buscam ser dotados pela sabedoria de Deus, e nós só vamos alcançar essa sabedoria quando nós colocarmos em prática a palavra de Deus, que é os meios que vão controlar, ou seja, a Torá, ela é a única capaz de controlar o nosso jeito de ser, sabe? A Torá é a única que pode moldar o nosso temperamento. Se você for analisar você hoje, que temperamento você tem? Eu até classifiquei aqui os temperamentos. O sanguíneo, que é uma pessoa expansiva, otimista, mas ela é irritável e impulsiva. O fleumático, ele é sonhador, pacífico e dócil, mas ele é preso aos hábitos e distante das paixões. O colérico, ele é ambicioso e dominador, mas ele tem propensão a reações abruptas e explosivas. E o melancólico? Tem rancor, solidão, tristeza. Então, queridos, segundo os psicólogos e estudiosos sobre a questão do caráter humano, a vaidade e o domínio são as características marcantes. Ou seja, em se tratando da mulher, quando nós estudamos o caráter da mulher, desde lá do Jardim do Éden, o que marca o caráter da mulher é a vaidade e o domínio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Torá, ela vem para tratar essas áreas da nossa vida. E essas áreas foram estragadas desde a queda do homem. Quando Eva, por sua vaidade e o seu domínio, ela dominou por sua vaidade. E nós precisamos de trazer cura para essa área da nossa vida. Nós, mulheres, precisamos aprender a ser mais submissas do que dominadoras. E para isso nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de arrancar essa vaidade da nossa vida, de querer estar por cima. E por causa disso, muitas vezes nós estragamos o nosso casamento. Nós deixamos de ter o nosso relacionamento com nossos filhos, com as pessoas e também na nossa vida com o Eterno. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a sabedoria, ela é a única que pode anular todo o excesso da nossa vaidade e do nosso domínio. A sabedoria, ela vem para nos ensinar os passos que nós devemos dar na vida. Depois eu vou passar para vocês um estudo muito interessante sobre os passos da sabedoria. São vários passos que nós podemos ter para adquirir essa sabedoria. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, diz assim: melhor é o jovem pobre e sábio que o rei idoso e tolo, sem o desejo de ouvir conselhos. Então vamos colocar essa frase aqui no feminino.
Melhor é a jovem pobre e sábia que a rainha idosa e tola sem o desejo de ouvir conselhos. O que a sabedoria diz aqui sobre esse versículo? Vamos usar da sabedoria? Que nós não devemos falar de modo impulsivo, porque aqui está falando sobre a fala. Porque quem fala demais não ouve conselhos, mas quem se cala, ouve, aprende. E uma das coisas que nós mulheres queremos sempre dominar é a nossa fala. Nós queremos sempre falar e estar por cima. Você já viu quando junta várias mulheres conversando sobre um assunto? Elas não se ouvem, sabe? Uma fala, a outra fala por cima e vira aquela papai, né? E fica aquela coisa. Quem vê de longe acha que é briga, mas é mulher falando, porque elas não querem ouvir conselhos. Mas aqui está nos ensinando que nós não devemos apressar a nossa voz. Olha que interessante que fala lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e 3. Não se apresse em dar voz às suas palavras diante de Deus, pois Deus está no céu e você na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Pois os sonhos, que são pesadelos, também decorrem da preocupação excessiva. E o tolo, quando conversa, fala em demasia. Olha que coisa mais interessante. Nós estamos dizendo que a sabedoria vai anular todo o excesso que nós temos na nossa vida. Qual é o excesso que você tem na sua vida? O que precisa ser tirado? O que precisa, aonde a sabedoria precisa entrar? Na sua vida, na minha vida. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre nós mesmas? Nós estamos aqui numa escola de mulheres, para que nós possamos aprender a ser melhor. Esse é o desejo do nosso Deus. Então, o que eu pude entender aqui com esse versículo? Que ser jovem é ter mais tempo para sonhar e mais tempo para agir. Ser jovem é vislumbrar todo um futuro pela frente, é sonhar sonhos e ideais. Porém, ser jovem cheio do Espírito de Deus é sonhar sonhos e ideais que não são seus, são de Deus. Eu sonho isso, eu sonho aquilo. Você sonha aí em Israel como eu sonhei durante muitos anos? Mas eu só fui em Israel o dia que eu sonhei a vontade de Deus. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu vou em Israel, o Senhor vai promover tudo isso para mim. E Ele promoveu já várias vezes. Ele já me levou em Israel várias vezes. Porque o sonho era meu. Era uma vaidade minha. Mas a partir do momento que eu disse, Senhor, eu quero ir, se for propósito do Senhor e com um objetivo. O dia que eu aprendi que eu tinha que ir com um propósito, com um objetivo, para engrandecer o reino de Deus, o Senhor me colocou no avião e me levou até Israel, já por 5 vezes. E eu sou grata ao Eterno por Ele realizar esse sonho. E esse sonho se tornou uma realidade na minha vida. Então, a missão da mulher, queridas, é descobrir quais são esses sonhos, para que no meio deles haja harmonia, sejam saudáveis, vigorosas, sábias, realizadoras e principalmente adoradoras. Que nós possamos falar menos, diminuir nossa fala e deixar ser ouvidas, para que nós possamos buscar o entendimento, o conhecimento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que é um dos propósitos nosso aqui nessa escola. Sabe por quê, irmãs? Porque a sabedoria, ela tem que inundar a sua mente. Sabe o que é beit? É a palavra casa em hebraico. Sabe por quê, irmãs? Eu entendo que a nossa casa, a líder é uma mulher. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que a mulher é submissa ao marido, que a mulher não lidera. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a mulher lidera junto com seu marido. Tem áreas dentro da nossa casa que o marido não consegue liderar. É você que vai ter que liderar.
Porque você vai ter que usar de sabedoria para liderar essa área que ele não tem acesso. Então, nós mulheres temos sim o dom do eterno para liderar, para serem mestres dentro da nossa casa. E é tão interessante que a mulher, ela é a líder da sua casa. Um homem, ele não é capaz de cuidar sozinho de um lar. O seu papel é liderar fora, para que ele possa ser capaz de liderar dentro. E a mulher, nessa parceria, ela consegue ser senhora em sua casa por causa da sabedoria. Como Salomão disse, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói. Então, minhas queridas irmãs, o que eu acho maravilhoso é isso. Em Provérbios, Salomão nos ensina sobre o princípio da sabedoria. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele perdeu a comunhão dele com Deus, ele olhou para trás e ele entendeu que tudo que ele adquiriu, toda a riqueza, toda aquela mulherada, todo o conhecimento, não passou de vaidade. Era apenas vaidade. E sabe o que aconteceu com Salomão? Ele não ficou por aí. Ele escreveu um terceiro livro, chamado Shir HaShirim, que é o livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos. E o que é que ele nos ensina neste livro? O que Salomão nos ensina no livro de Cantares? Que o homem, por mais incrédulo que seja, ele sempre encontra dentro de si a mesma pergunta: será que existe um Deus? É uma pergunta que é feita por muitos, e por mais que tentem negar, quando olham para dentro de si mesmos, eles podem perceber sim que há um Deus que pode criar e fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, e em especial na vida do próprio ser humano, no homem e na vida da mulher. Salomão foi um rei dotado de inteligência, que ao oferecer sacrifícios de louvor a Deus, ele encontra seu favor, recebendo o direito de pedir a ele o que quisesse. Ele pediu sabedoria, e através da sabedoria dada por Adonai, ele alcançou várias riquezas. Mas através da sua sabedoria, reinos se deram a ele, depositando as riquezas da terra e possuindo as mulheres com as quais ele se casou, mas somente uma ele amou. Creio que neste meio, a este desejo de possuir esta que ele amou, ele volta-se para Deus, numa procura de entender a si mesmo. No afã dessa procura, ele consegue encontrar somente em Deus a resposta para este amor não realizado. E que a ação do Eterno está por trás de todas as coisas, articulando silenciosamente todos os dias da sua vida e do seu povo Israel. Salomão percebe que somente Deus pode saciar os anseios do seu coração. E mesmo ele estando envolto a tanta riqueza, bens, mulheres, nada disso podia suprir a busca do seu coração. Ele percebeu que tudo o que acontecia debaixo da terra era vaidade e que somente o Senhor era a sua única razão da vida. Ele disse lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13: em tudo o que se deve, em tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O texto de Eclesiastes também, no versículo 9 e 12, diz: além de ter sido sábio, Coelete também ensinou conhecimento ao povo. Ele ponderou, examinou e corrigiu muitos provérbios. Corrigiu. Coelete procurou encontrar palavras agradáveis e escrever exatamente palavras verdadeiras. As palavras dos sábios são como aguilhões e como estacas fincadas pelos autores das coletâneas. É o dom de um pastor único. Além disso, filho meu, fica atento. Isso o Senhor está dizendo para mim e para você. Além disso, minha filha,
Fica atenta. Fazer livros é um trabalho sem fim. E muito estudo cansa o corpo. Assim, entre palavras de amor, o autor começa a escrever entre cânticos e cânticos a expressão da sua procura por Deus. E quando ele o descobre, percebe que a verdadeira sabedoria está no eterno, no nosso Adonai e na sua Torá, na sua palavra. Adonai então entrega a Salomão uma visão profética do que é o verdadeiro amor, o amor de Deus. Isso está escrito aqui, ó. Esse livro eu escrevi em 2005, O Senhor da Vinha. É uma interpretação que o Senhor me deu sobre cada um dos versículos do livro de Cantares. Está aqui, mas eu já refiz ele novamente. Depois nós falamos sobre isso. Não estou fazendo propaganda, não estou vendendo livros. Amém? Então, queridas, quando o Senhor me deu esse livro para que eu escrevesse, eu entendi alguns princípios na vida de Salomão. Ele era um homem que tinha tudo para chegar até o final feliz. E depois ele descobriu que tudo na vida dele não passava de vaidade. Toda a riqueza, tudo que ele adquiriu, toda a sabedoria. E que a única coisa que importava era o eterno. No fim, tudo se resume em Deus. Ele amou a rainha de Sabá. Um amor muito intenso. O que ele faz? Ele transfere esse sentimento que ele tinha por essa mulher que ele não conquistou. E ele começa a entender que Deus, o eterno nosso Deus, como marido, ele também deseja nos amar, nos deseja ter um relacionamento com ele, que Deus também está à procura de nós. Que Deus também deseja se relacionar conosco como noiva, como mulher sábia, que edifica a sua própria casa. E é esse o convite de Deus para mim e para você. Sabe por que, mulher, você é tão importante? Devido ao papel atribuído a você na palavra de Deus, onde você é portadora, tal como o homem, da marca da divindade de Deus. Esposas têm papel sempre importante, seja como amadas, parceiras ou como companheiras dos maridos. Nós vamos encontrar vários versículos na Bíblia relacionados a esse papel da mulher. E Deus, ele também ordenou que as mulheres gerassem, tivessem filhos. Por quê? Porque nós geramos os filhos do reino de Deus. Esse filho que Deus te deu aí não é seu. Deus te deu esse útero para gerar os filhos dele. Por isso é nosso papel cuidar dos nossos filhos e apresentar nossos filhos diante do Senhor. Nós precisamos fazer isso com urgência. Mas para isso, nós precisamos de sabedoria. Mas é interessante que nós também precisamos compreender que não há qualquer motivo para a gente considerar a Eva, a Havá, uma mulher marginalizada ou relegada a qualquer status secundário em questão a Adão. Porque muitas vezes nós pensamos, não, o homem está acima, a mulher está abaixo. Não existe isso. No reino de Deus, Deus nos vê como espírito e não corpo. Nós estamos andando juntos. Deus cria o homem e a mulher para andar juntos. Por isso que ele fala, vocês serão uma só carne. E quando ele fala isso é porque Deus quer que nós andemos nesse mesmo contexto de unidade. Marido e mulher, irmãos e irmãs. Então, o Senhor, ele nos chama a isso. E nós não precisamos pensar que o homem ele é superior à mulher, não. Muito pelo contrário. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, ali situa a mulher com honras especiais. Você vai ver lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, quando diz que os maridos são orientados a amar suas mulheres de maneira sacrificada, se for necessário, até com o custo de suas próprias vidas. O homem ele tem que amar a mulher, é uma ordem de Deus. Ame sua esposa. E mulher, submeta esse amor do seu marido. Nós poderemos depois falar sobre vários assuntos relacionados a isso. Mas eu quero concluir, queridas, que a Bíblia ela celebra e reconhece o valor das mulheres
Por isso, lá em Provérbios 31, ele chama essa mulher de virtuosa. A mulher, ela é portadora da divindade do eterno Deus de Israel. Então, essa é a razão pela qual o Eterno, ele não quer que você se contamine com o mundo, que você se suje, mas que você possa buscar pela santidade, que você possa se purificar, que você possa buscar pela presença do Senhor. Mas o que nos impulsiona a buscar mais a palavra de Deus? O que está te impulsionando a buscar mais o conhecimento de Deus? Primeira coisa, é otimismo. Tem muitas mulheres negativas, mulheres que ficam baixo astral. O Senhor quer que você seja otimista. Ser otimista não é poder do pensamento, não. É andar na força, na fé e na perseverança. É ter uma vida centrada em Deus. E Deus quer isso para você, para que você seja uma mulher sábia. Mas nós também podemos entender que o Senhor nos quer fora dessas vaidades que nos dominam, que não haja uma interferência na nossa vida, para que nós não venhamos a viver impulsivamente, mas cheias de sabedoria. Então, nós queremos caminhar, irmãs, nesse contexto, no ensino da palavra de Deus, na sua Torá, que chega até nós através, sabe de quem? Da palavra feita em carne, Yeshua HaMashiach. E ela vem também através do poder, da ação, do Ruach HaKodesh, que é o sopro sagrado de Deus, que nos levará a usufruir da glória, da majestade dessa Kehilá, dessa congregação de Adonai, onde nós estaremos juntas, vivendo a mesma fé, o mesmo Espírito, como diz a palavra, uma só mente, uma só fé, um só batismo, um só Espírito e um Pai de todos. Quando Yeshua ele vier para buscar a sua noiva, que é você, que essa noiva inclui os homens, as mulheres, os jovens, os idosos, os meninos, as meninas, e principalmente a Kahal Santa, subirão com ele numa vitória, queridos, de maneira irrepreensível, como a verdadeira amada de Deus. E eu quero deixar isso para você pensar. Assim como o homem e a mulher vaidosos, uma Kahal vaidosa será uma noiva vaidosa que estará satisfeita com os efeitos causados em si próprio. Vaidade é o desejo de atrair a admiração das outras pessoas. Uma pessoa vaidosa cria uma imagem pessoal para transmitir aos outros com o objetivo de ser admirada. Yeshua, ele não virá como noivo ao encontro desse tipo de Kehilá, de eclésia, de igreja. Não. Ele vem para, como se diz, ele não se configura com esse tipo de amada, mas ele vem buscar uma Kehilá santa, uma Kehilá que tem a vida correta e que tem buscado pela sabedoria. Então eu quero deixar isso para nós hoje, que nós possamos ser essa terra fértil, que fará germinar outras sementes melhores. Deus quer que você frutifique. É para isso que você precisa aprender, que você possa também dar frutos para o reino de Deus. Então as palavras ditas elas serão como sementes. O coração se farta do fruto da boca, do que produz os lábios, ele se satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Aquela que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Isso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. É interessante que o próprio alfabeto hebraico, né? Ele gera a gama assim, de sinais que formam palavras. E esses sinais, em sua origem, eles devem ser santificados na nossa boca. Ou seja, quando você junta as palavras, vamos dizer, as sílabas, você forma palavras. Então nós temos que ter cuidado com essas palavras que nós estamos proferindo, soletrando em nossa boca, porque muitas vezes elas estão no nosso coração. E a Bíblia diz que do coração procede todas as coisas. Então, queridos, eu quero concluir dizendo para você que eu e você precisamos ter uma consciência correta.
E para que nós possamos ter essa consciência correta, nós precisamos de ter uma nova mentalidade. E só conseguiremos isso se nós buscarmos na palavra de Deus. E como nós podemos buscar na palavra de Deus? Através da humildade. Porque a humildade, ela permite que Deus faça mudança em nosso coração. Você quer mudar a sua vida hoje? Seja humilde. Seja humilde. Porque aí Deus vai trabalhar. Mas os soberbos, os altivos, os vaidosos, esses serão cortados do reino de Deus. Então, o Senhor, Ele quer que você busque por isso. Yeshua, Ele é o noivo. E a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Ele crescia em sabedoria e estatura, obtendo o favor das pessoas e de Deus. O próprio Filho de Deus, que era a própria sabedoria, Ele crescia em sabedoria. Ele crescia em sabedoria. E com isso Ele obteve o favor do próprio Pai. Você quer obter o favor de Deus? Você quer alcançar o coração do seu Pai, do seu eterno Deus? Busque pela sabedoria. E eu quero encerrar, que já estou encerrando, né, irmãos, com uma frase seguinte, que a escola de mulheres, essa escola, ela será uma kahal, uma kehilat, sem vaidades. Este é o nosso objetivo. Buscar ser cheias do Ruach HaKodesh. Por quê? Porque nós precisamos manter as nossas vestes brancas. Um rabi chamado Aslag, ele nos ensina que no espiritual, ao contrário do material, o ato de dar e receber não são simultâneos. Quando alguém me dá um objeto, eu o recebo imediatamente. No espiritual, não é necessário o mesmo. O dar e o receber não são simultâneos. Quem ensina a sabedoria não tem garantia de que ela será recebida, mas o aluno terá que se esforçar para aprendê-la. Amém? Nós estamos aqui para aprendermos juntas sobre a sabedoria. O Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Mas quem vai garantir a sua transformação é você mesma, através do seu esforço. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E que ela possa acrescentar na sua vida cada vez mais. E eu espero que em breve nos encontremos na próxima terça-feira. Se você quiser deixar aí alguma pergunta, nós estaremos depois respondendo para vocês. Amém? Também estamos sujeitas, né? Eu quero falar sobre o que eu falei no início, que o objetivo da nossa escola é formar o corpo do nosso Messias e também de fortalecer você como mulher em todas as áreas da sua vida. Esse é o nosso desejo. E nós temos já uma programação, porém nós estamos abertos a alguma ideia, alguma coisa que você talvez deseje saber. E teremos outras mulheres que também vão estar ministrando aqui para nós. E nós precisamos, irmãs, de oração. Então eu peço às irmãs que estejam orando por nós, por esse propósito. Ainda há tempo de outras mulheres entrarem. Convide outras mulheres, fala para ela, olha, nós estamos juntas ali toda terça-feira, 2 horinhas só, e o Senhor está nos ensinando coisas grandes. Então convide outras pessoas. O nosso desejo não é ganhar as mulheres para nós mesmos, mas é para o reino de Deus. Nosso papel, nós temos pressa em alcançar as pessoas, porque Yeshua está voltando. Então nós precisamos ser rápidas em alcançar, né, o maior número. Se você conseguir alcançar uma irmã e a vida dela for transformada, veja bem o quanto o reino de Deus ganha. Então, eu tenho certeza que Deus pode usar você e que você possa alcançar essa sabedoria. Amém? Eu quero orar pela sua vida e nós vamos estar encerrando e podemos depois ter um bate-papo lá no WhatsApp. Vocês podem perguntar aqui também e a gente vai estar encerrando. Amém? Então, coloque a sua mão aí no seu coração,
na sua mente, peça Adonai, fala, Senhor, eu quero essa sabedoria. Eterno nosso Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos preciosos que passamos aqui com o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E agora, Deus, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs. Eu quero ministrar sobre a vida delas, ó Pai, essa presença do Senhor, esse derramar, que o Senhor venha dar a elas, a Deus, o dom da sabedoria, que o Senhor venha encher suas mentes com entendimento, com fortaleza, com temor do Senhor, com conhecimento, que sejam mulheres, ó Deus, que saibam lidar com a Tua palavra, que sejam mulheres, ó Deus, que tenham atitudes corretas, e como a Tua palavra nos chama a atenção, para que sejamos mulheres sábias, que venham edificar nossa própria vida, porque se nós não sabemos edificar nossa própria vida, nós não saberemos edificar a vida de outras pessoas. Então nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine o caminho do Senhor, que o Senhor nos ensine a Tua palavra. Nós abrimos a nossa vida para buscar o conhecimento do Senhor. Nos capacita, Pai, a esse entendimento. Eu oro, Deus, por aquela que está necessitando de uma intervenção do Senhor nessa hora, que precisa de uma cura para o seu corpo, que precisa de libertação para a sua mente, para a sua alma, para essa que está angustiada, que está deprimida, que está passando por um momento muito difícil em sua vida. Pai, eu oro e peço que o milagre do Senhor aconteça nessa noite e que nós possamos ter uma noite de paz na Tua presença e que essa palavra fique em nosso coração e que ela se torne praticidade em nossas vidas. É no nome de Yeshua, o nosso Messias, que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Obrigada, irmã, por ter nos tolerado nesse momento, né? E a gente está aí juntas sempre para servir ao eterno nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E varrever Adonai veshmerecha, Yahe Adonai panavelecha veruneka, Issa Adonai panavelecha ve'asem lecha Shalom. Laila Tov, uma boa noite para vocês, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.